princípio fundamental da hermenêutica, a base de todas as regras de hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeira regra da hermenêutica: tomar as palavras, tanto quanto possível, no seu sentido usual e comum, tá? De acordo com a sua época. Tomar as palavras, tanto quanto possível, no sentido usual e comum de sua época. A Bíblia não é, por exemplo, um livro de ciências, portanto, ela não usa uma linguagem científica. Ela está sendo direcionada a pessoas comuns, por isso sua linguagem é uma linguagem comum. Muitas das vezes os escritores usavam figuras, parábolas, símbolos, e isto era conhecido e entendido por seus contemporâneos, seus leitores. Vamos a um exemplo. Gênesis capítulo 6, versículo 12. A versão Almeida Revista e Corrigida diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Imagine se esse texto for interpretado ao pé da letra. Agora pensemos como o autor, o qual escreve para um público que entendia, de acordo com sua cultura, com as ilustrações da época, com as figuras da época, eles entendiam que carne, nesse contexto, significa pessoa. Caminho significa, neste contexto, costumes. Na Revista e Atualizada, esse versículo é traduzido de uma forma mais clara. Diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Já a NVI ainda é mais clara, ela diz assim: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Agora é interessante porque o mesmo pensamento é transmitido por Paulo, porém sem figuras. Em Romanos capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quer mais um exemplo? Olha só o uso da parábola. Lucas capítulo 15, versículo 8, diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Aqui o Senhor fala de uma realidade da época. Se uma mulher perdesse uma dracma, ela iria procurar com cuidado até encontrá-la. E os seus ouvintes sabiam disso. Mas o que o Senhor faz é utilizar alguns elementos deste exemplo como símbolos de uma verdade maior. Ele usa um exemplo corriqueiro, algo do dia a dia em sua época, para ilustrar uma verdade espiritual. Se este versículo for interpretado ao pé da letra, jamais o leitor vai entender o que Jesus de fato almejava dizer. No texto que nós lemos, a mulher simboliza Cristo. O trabalho duro daquela mulher, ou seja, acender a candeia, varrer a casa, procurar com grande cuidado em cada canto da casa uma única moeda das 10 que ela tinha anteriormente. Isto simbolizava o ministério que Cristo estava desenvolvendo. A dracma perdida, na parábola, simboliza a condição do homem perdido no pecado. Em outro momento, o próprio Senhor Jesus vai expressar esta mesma verdade, porém sem fazer o uso
de parábola. Ele diz em Lucas capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.